Em ano eleitoral, multiplicam-se os candidatos que repetem expressões como justiça social, justiça fiscal e imposto justo, como se fossem verdades incontestáveis. Mas por trás desses slogans, muitas vezes existem propostas de aumento de tributação, expansão do poder estatal e maior intervenção sobre renda, patrimônio e produção. Foi exatamente por isso que decidi elaborar este vídeo, um alerta para que as pessoas compreendam o significado político e econômico oculto por trás desses discursos aparentemente virtuosos. A política teológica da Igreja Católica, ao longo dos séculos, associou virtude à pobreza e culpa moral à riqueza, atribuindo ao egoísmo e à avareza desta como culpada pela existência de pobreza, criando uma cultura de culpabilização do patrimônio e exaltação da renúncia material. Nesse contexto, a instituição religiosa também acumulava recursos por meio de doações, heranças e contribuições feitas por fiéis que acreditavam adquirir mérito espiritual ou vaga no paraíso. Durante grande parte da história, hospitais, orfanatos e escolas estavam concentrados sobre a administração das Santa Casas e de outras instituições católicas, o que ampliou a influência social e política da Igreja sobre a sociedade. Com o tempo, essa lógica moral foi secularizada e incorporada à cultura política brasileira. O poder antes concentrado no altar religioso migrou para o palanque estatal. O dízimo voluntário transformou-se no Estado em tributação coercitiva legitimada por argumentos de justiça social, inspirado em valores morais de matriz católica. Dessa visão derivou a defesa da tributação progressiva, baseada na capacidade econômica do indivíduo. Da mesma forma, a antiga prática de doação patrimonial à Igreja, como forma de redenção espiritual e compra de vaga no paraíso, foi substituída pela tributação estatal sobre herança, agora apresentada como instrumento de redistribuição social e justiça fiscal. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros que ganham acima de 600, acima de R$1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. Se você gosta de pagar impostos e acha que deve pagar ainda mais, então vote em candidatos que repetem expressões como justiça social, justiça fiscal e imposto justo. Quero aproveitar para anunciar duas medidas muito importantes. Enviamos ao Congresso Nacional o projeto de lei que zera o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. E quem ganha entre 5 e 7 mil também será beneficiado pagando menos do que paga hoje. Agora é assim, quem ganha menos não paga e quem ganha muito paga o valor justo. Na prática, esses discursos sempre serviram para justificar ou apoiar mais tributação sobre renda, patrimônio, consumo e produção. Esses conceitos foram incorporados à cultura política brasileira a partir de uma visão histórica de desconfiança contra a riqueza, lucro e acumulação patrimonial, herdada dos interesses políticos da Igreja Católica. É isso que legitima políticas de tributação desigual, sem respeito ao princípio democrático, civilizatório da igualdade perante a lei, privilégios fiscais seletivos e até distorções como a divisão moral implícita no ICMS entre setores vistos como essenciais e setores tratados como supérfluos ou pecaminosos. Só para você entender, vai ter agora o tal do imposto do pecado. O Lula quer decidir o que é pecado. E sabe o que é pecado para ele? Tomar refrigerante, a sua cervejinha, o seu churrasquinho no final de semana, ter um carro, tudo para ele é imposto do pecado. E vai ter um imposto muito maior do que o normal. No fim, o resultado é o mesmo. Mais custo para produzir, mais preço para consumir, menos liberdade econômica e toda a sociedade pagando a conta.
Pessoal, vocês vão ver enquanto eu falo aí, partes de uma charge, né? Um quadro muito interessante que eu vi esses dias que me surpreendeu e que explica muito bem como funciona o mundo hoje. Quem faz as coisas e quem se enrola e se atrapalha. Então são 4 quadros, dos principais regiões do mundo, colocando o Brasil junto. A primeira delas é uma imagem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o que são por quê? Porque eles inventam as coisas. Todas as inovações que a gente conhece nesse planeta nos últimos 70 anos vieram dos Estados Unidos. Com destaque para esse mundo cibernético das redes e toda a tecnologia de comunicação, toda a parte impressionante das novas empresas. Aliás, 9 entre as 10 empresas do mundo hoje são americanas e são de tecnologia da informação, para a gente ter uma noção do que os americanos são capazes de fazer. Então os americanos estão nessa charge como aqueles que inventam, os inovadores. Depois vem um segundo país, que não é à toa que já é o segundo PIB do mundo, que é aqueles que copiam e tentam melhorar, os chineses. Eles pegam as invenções americanas, copiam e já estão na fase de talvez em algumas coisas fazer melhor. Uma coisa que os japoneses fizeram algumas décadas atrás, mas perderam oxigênio, foram perdendo relevância. Quem ganhou esse espaço foram os chineses, pelo custo baixo do trabalho, mas também pela competência que os chineses alcançaram no estudo da engenharia, da biotecnologia, de todas as ciências. Os americanos sempre foram os melhores e ainda são os melhores, mas os chineses estão ali, eles copiam e copiam bem, estão inovando também. Depois vem o terceiro grau, os reguladores. Quem? Os europeus. Eles pegam tudo que os outros inventam e ficam regulando, regulamentando, criando norma, dificultando, burocratizando. Não é à toa que a Europa não inventa mais nada. Vive bem, muito obrigado, mas envelhece rapidamente sem inventar coisa nenhuma. É uma burocracia infernal. E aí vem um quarto grupo, entre os quais se inclui o nosso país. O que o Brasil faz? Ele copia a regulamentação europeia, ou seja, não inventou porra nenhuma, desculpe meu francês, não inovou em nada, nem copiou, mas ele regula, pega o regulamento europeu e ainda faz o quê? Taxa. Faz uma burocracia infernal e enfia um imposto em cima. Isso é o Brasil hoje. Essa é a escala de produção e de desenvolvimento do mundo hoje. Quem inova os Estados Unidos, quem copia e copia bem e inova os chineses, quem regula e burocratiza os europeus. E aí vem o Brasilzão, que pega a regulamentação e a burocracia e ainda taxa. Parabéns para nós. Por isso que a gente está nessa situação que a gente está e a gente precisa fazer alguma coisa para bombardear essa nossa mentalidade burocrática e taxadora, regulatória, que copia o quê? Não copia a inovação, copia a burocracia. Nosso perfil francês. Precisamos combater profundamente esse nosso perfil francês. E, no Brasil católico, entenda perfil francês como metáfora para perfil católico, que possibilita a política esquerdista usar a pobreza para constranger a riqueza, ou o alvo que eles desejam agredir, e fazendo o empresário a ter que repassar custo, o preço do produto subir, o serviço encarecer, o investimento diminuir, e o trabalhador perder poder de compra. Mas existe algo ainda mais perigoso, quando o mal é transformado em virtude na política. A moral católica possibilita que o mal se disfarce de bem. Tem gente que não quer prosperar, quer apenas ver o outro perder, e aí esconde a inveja, o ressentimento e até o sadismo, sob um discurso de falsa superioridade moral. No Brasil, muitos políticos aprenderam, consciente ou não, a usar a cultura moral católica para justificar aumento de impostos, conquistar o poder ou se manter nele. Portanto, nós precisamos essa noite fazer justiça social, começar a reduzir o fosso tributário. E para isso nós precisamos aprovar o imposto zero para quem ganha até R$5 mil e daremos também a redução de imposto para quem está entre 5 mil e 7.350 e precisamos cobrar dos super ricos. A estratégia é sempre a mesma. Transformam quem produz em suspeito e culpado pela pobreza. Transformam dependência estatal em virtude. E aí, tá grávida, né? Ah, e quem é o pai? Não tem pai. Tem pai não? Não, a mãe que sustenta no peito. Aí tem um Bolsa Família, né? Tem o auxílio! Tem o auxílio! Vive assim. Quem não vive no Brasil, né? É, verdade. E você vive no Brasil, amigo? Faz o L, né? Do Lula, né? Lula paga, hein, Lula? E faz o cidadão acreditar que liberdade econômica é egoísmo. A verdadeira justiça social é a que respeita o mérito individual, a autodeterminação e protege os resultados individuais desiguais pelo princípio civilizatório da igualdade perante a lei. Justiça fiscal é a tributação baseada em regras neutras, iguais para todos, independente das diferenças econômicas. Eu penso diferente, defendo menos impostos, mais liberdade, mais propriedade privada. O fim, ou no mínimo, o enfraquecimento radical do imposto sobre herança. É preciso respeito por quem trabalha, empreende e produz riqueza honestamente.
porque um país não cresce punindo a prosperidade. Um país só cresce valorizando a liberdade, a inovação e o estímulo para a acumulação de riqueza. Se você chegou até aqui, receba meus parabéns por dedicar seu tempo e sua atenção a este tema. E se considera que essa reflexão faz sentido e merece ser debatida, compartilhe esse vídeo com pessoas que possam se interessar por esse assunto ou que precisem conhecer essa perspectiva. Mantenha sempre a curiosidade viva, o senso crítico atento e a disposição de questionar narrativas prontas, principalmente aquelas justificadas por uma cultura consolidada. E se quiser se aprofundar ainda mais nessas análises sobre cultura, política, economia e os mecanismos simbólicos que influenciam e determinam o atraso do Brasil, veja os vídeos do meu canal no YouTube e os textos que publico nas redes sociais, principalmente no Facebook. O Brasil agradece a sua audiência e até a próxima análise. Este vídeo e o conteúdo deste canal como um todo objetivam despertar na audiência a percepção dos perigos das conclusões apressadas no Brasil, profundamente influenciado pela religião católica, tão comuns no nosso dia a dia quanto perigosas para a liberdade, a razão e o progresso do país. O problema é usar a economia como pretexto para impor uma moral religiosa disfarçada de ciência. Enquanto esse viés dominar o debate, o Brasil continuará discutindo o termômetro, impostos, redistribuição, narrativas morais de justiça social e justiça fiscal, e não a verdadeira causa da febre, o baixo estímulo ao enriquecimento, insegurança jurídica motivada pelo emocionalismo. A raiz do estatismo como consequências de uma cultura que demoniza a riqueza em vez de entender a sua dinâmica com base na realidade, e não em uma moral ultrapassada da época em que a riqueza era fruto de guerras, pilhagens, escravidão e reservada para os amigos do rei, entre os quais a Igreja Católica sempre esteve presente. Capitalismo não é um problema moral a ser espiado. É um sistema de coordenação humana a ser compreendido e respeitado o máximo possível com respeito aos direitos e garantias individuais baseados nos princípios democráticos. O capitalismo nada mais é do que a democracia na economia. E isso exige menos sermão e mais razão. Quando o pensamento crítico desaparece, a ignorância coletiva toma conta. E nesse cenário, cada um se convence de que está absolutamente certo. Pensamento crítico é mais do que pensar demais. É um hábito disciplinado, quase uma arte. Questionar aquilo que parece óbvio, investigar antes de aceitar, exigir provas antes de se deixar levar por qualquer crença. É a capacidade de duvidar até mesmo das próprias conclusões. O brasileiro, em geral, não está preparado para verdades duras. A influência secular da cultura moral religiosa centrada na culpa agravou essa disposição. Durante séculos, formou-se uma mentalidade que trata o indivíduo como incapaz, fraco demais para a liberdade, imaturo demais para a responsabilidade, dependente demais da tutela de autoridades morais e políticas, e ele adorou. Salto Bolsa Família! 25 anos nós recebemos Bolsa Família! Poucos buscam a verdade porque poucos realmente conseguem suportá-la. A maioria prefere narrativas consoladoras, explicações fáceis e mentiras confortantes. E é justamente por isso que pensar com autonomia se torna, no Brasil católico, um ato raro e quase sempre incômodo. Se você chegou até aqui, isso indica disposição para confrontar ideias que desafiam o que, no Brasil, costuma ser tratado como consenso. Em vez de recuar, você permaneceu. Em vez de se fechar, ouviu. Em vez de buscar conforto, aceitou o desconforto da análise crítica. Essa é a linha divisória entre quem apenas repete slogans e quem assume a responsabilidade de refletir e formar convicções próprias. Poucos buscam a verdade. Ela exige maturidade para suportar seu peso. Narrativas reconfortantes e explicações simplificadas são psicologicamente mais atraentes. Nesse ambiente, pensar com independência torna-se um ato raro e incômodo. O antídoto está no conhecimento estruturado e metodologicamente orientado, capaz de revelar pressupostos ocultos, intenções implícitas e omissões estratégicas. Compreender como argumentos são construídos e o que deliberadamente fica fora do debate permite antecipar movimentos, reduzir a margem do imprevisto e evitar manipulações.
No Brasil, a política opera como uma disputa permanente de narrativas, fortemente influenciada por símbolos morais herdados da tradição ibérica, especialmente no que diz respeito à riqueza, à pobreza e à ideia de redenção. O teatro político não se sustenta apenas pelos atores no poder, mas também pelo público que legitima o espetáculo. Quando a política é tratada como religião e líderes são vistos como redentores, em vez de gestores avaliados por desempenho, instala-se um ciclo de indulgência, justificativas e repetição de erros. O país não permanece estagnado por escassez de recursos, mas por déficit de lucidez crítica. Então, a partir do momento em que você toma uma informação para si, você não está mais sendo a mesma pessoa. Há uma mudança cerebral, uma mudança, obviamente, cognitiva, uma nova interpretação de realidade. Você passa a ser uma nova pessoa. O problema é que quando se pega a mesma informação e se repete a mesma informação, incansavelmente, século após século, e as pessoas continuam aceitando sem questionar. A imbecilidade, ela é uma escolha. Há pessoas que têm deficiência. Isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Portanto, considere apoiar o canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe este vídeo com pessoas que valorizam pensamento crítico e curiosidade intelectual. Assim, você contribui para ampliar o alcance de ideias relevantes e fortalecer um debate mais qualificado. Parabéns pela atenção até aqui e até o próximo vídeo.